Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. Segundo o domingo do tempo comum, estamos no mês de janeiro, hoje é dia 19, ano 2025, o ano do jubileu. A igreja lembra neste ano, o jubileu a cada 25 anos, isso acontece, está acontecendo agora, 2025, próximo 2050. E ao programa Minutos do Evangelho, retornando aqui à programação da nossa rádio comunitária, 87.9 FM, o programa de domingo, da semana. A gente já começou no dia 13, todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, e reprise às 7 da noite. Voltamos já no dia 13, mas o programa de domingo é o primeiro hoje. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da nossa paróquia Santo Berto. E o prefácio deste domingo de hoje, o segundo domingo do tempo comum, ele nos traz uma pequena introdução à liturgia do domingo. E diz assim: o Espírito Santo deve agir em nós em vista do bem comum. Somos convidados a tomar parte no banquete da Eucaristia, quando participamos da Santa Missa. A liturgia, em especial deste domingo, celebra o primeiro milagre realizado por Jesus. Sempre atenta e servidora, Maria, nas bodas de Caná, nos indica a fazer tudo o que o seu filho disser. É isso que a gente vai ver no Evangelho de hoje. Então, o Evangelho de hoje é de São João, que vai falar exatamente do primeiro milagre que Nosso Senhor fez, e interessante, a pedido da sua mãe Maria. E Jesus responde a ela assim: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. A impressão que tem é que ele não iria fazer, não iria atender o pedido, mas era o pedido da sua mãe e Nosso Senhor atendeu. E hoje nós teremos aí o incremento, umas novidades no programa Minutos do Evangelho. Nós teremos um quadro novo, que a gente implementou para colocar a partir deste domingo. Teremos o Momento com Maria de hoje. Esse a gente já vai falar de Nossa Senhora de Caná, é uma devoção mariana religada, ligada aí à liturgia de hoje, das bodas de Caná. É muito importante essa passagem, para todo cristão, para todo católico. Nós vamos falar dos santos, mas resumidamente. Nós não teremos mais o quadro Os Santos da Santa Igreja. A gente já vai falar aqui agora no final, cada santo, de cada dia da semana que teve, mas sem entrar em muitos detalhes, porque a gente implementou aí um novo quadro. Então os Santos da Santa Igreja a gente tirou, Esse quadro não vai ter mais. Mas nós teremos um novo quadro, que é o quadro Catequese na Paróquia. Nós teremos então nesse quadro o Eduardo, a Jennifer e o Christopher. Primeiro momento, o bloco com a Jennifer, que ela vai estar falando e trazendo uma mensagem ao jovem. No segundo bloco, o Eduardo, E no terceiro bloco, o Christopher, Ou a gente pode também inverter ali, não sei ainda, mas é os três, que vão fazer esse novo quadro, Catequese na Paróquia, algo que é tão importante, nos nossos dias de hoje, a catequese, Teremos também, periodicamente, não todo domingo, mas nós teremos a volta do quadro com a palavra à igreja direcionado para as comunidades. A gente já vai ter a volta desse quadro com as comunidades no dia 2 de fevereiro. Então, lá no dia 2 de fevereiro, a gente já vai ter aqui a presença do Jaison, que é do CPC da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Areado. Eles vão ter a festa da padroeira agora em fevereiro, e o Jaison vai estar falando para nós. Lá no dia 2 de fevereiro, a gente vai estar trazendo esse quadro. E haverão em fevereiro também mais algumas novidades que a gente vai implementar e trazer no programa Minutos do Evangelho. Mas daí, vamos deixar para falar só em fevereiro. Mas com certeza vai ser muito interessante e muito frutificante aqui para a nossa paróquia e para o programa Minutos do Evangelho. Antes de nós encerrar esse bloco, o primeiro bloco do programa, vamos falar então dos santos da Santa Igreja Católica, dessa semana que passou, de 13 de janeiro
até dia 19 de janeiro hoje. Portanto, na segunda-feira, dia 13, foi dia de Santo Hilário de Poitiers, o Atanásio do Ocidente. Santo Hilário de Poitiers nasceu no ano de 315 em Poitiers, na França. Na terça-feira, 14 de fevereiro, Santa Elizabeth Anna Bailey Seton, primeira norte-americana a ser canonizada, né? Santa Elizabeth foi reconhecida santa no ano de 1975, sob o pontificado do Papa Paulo VI. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1774, primeira santa americana estadunidense, né? Na quarta-feira, 15 de janeiro, Santo Amaro, um grande amigo de São Bento. Santo Amaro nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa. Filho espiritual e grande amigo de São Bento. Tornou-se um beneditino com apenas 12 anos de idade. Na quinta-feira, 16 de janeiro, São Berardo e companheiros mártires. A Ordem dos Frades Menores celebra aqueles irmãos que foram os primeiros a derramar o seu sangue como testemunho perene da sua fé cristã. Berardo, Ottone, Pietro, Acúrzio e Adiuto. Esses são os seus nomes. Foram os primeiros missionários enviados de São Francesco nas terras para as terras dos sarracenos, né, lá no Oriente Médio. Na sexta-feira, 17 de janeiro, é dia de Santo Antão, o santo que vivia no cemitério, né? Pai do monaquismo cristão, Santo Antão nasceu no Egito no ano de 251, né? Faz muito tempo. Sábado, 18 de janeiro, Santa Prisca, a protomártir romana. Uma antiga tradição diz que Santa Prisca teria sido batizada aos 13 anos por São Pedro, né? São Pedro, primeiro Papa. E como diz seu nome romano, teria sido a primeira mulher do Ocidente a dar testemunho com o martírio da sua fé em Cristo. A protomártir romana teria sido decapitada em meados ali do primeiro século. Dia 19 de janeiro é hoje, domingo, né? Dia de São Canuto. São Canuto nasceu no ano de 1040 na Dinamarca. Filho de um rei, era sucessor natural do trono. Como rei, possuiu muitos desafios e, ao perceber os inimigos se armando, participou de uma Eucaristia como era seu costume. Nela, ele não só recebeu o Nosso Senhor, mas em nome de Cristo, perdoou todos os seus inimigos e foi ali mesmo assassinado, então, São Canuto, né? Esses textos dos santos são do site católico cançãonova.com. A gente resumiu, bem resumidinho, né? Mas se você quiser pesquisar, vai achar muita coisa sobre os santos e é muito interessante. Vamos encerrar este bloco, então, que é o bloco inicial, ouvindo o salmo da liturgia de hoje, é o Salmo 95. Né? Vamos ouvir essa música. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Vamos ouvir a música. Dando continuidade ao nosso programa desse domingo, dia 22 de janeiro, vamos falar então de Nossa Senhora no momento com Maria. E encontrei, né, uma devoção a Nossa Senhora, né, uma devoção a ela diferenciada. Eu não tinha conhecimento, talvez muitos também não tenham, que é Nossa Senhora de Caná, onde se refere às bodas de Caná, né, onde Nossa Senhora é muito presente naquele momento, e é um momento muito especial, que é o momento onde Cristo inicia verdadeiramente a sua missão, né? Oficialmente, por assim dizer, onde ele se apresenta aos discípulos, dando o sinal de que realmente ele é o Filho de Deus. Vamos falar então desta maravilhosa devoção de Nossa Senhora de Caná. O início do mês de janeiro guarda uma celebração de Maria ainda muito pouco conhecida no Brasil, como eu falei. O dia de Nossa Senhora de Caná. Essa data é celebrada em 6 de janeiro. Nessa data, a Igreja Universal celebra a solenidade da Epifania com a grande festa dos Reis Magos, que visitam o menino Jesus. O que pouca gente sabe é que o mistério da Epifania, além da visita dos Reis Magos, ainda contempla mais 2 acontecimentos: o batismo de Jesus e as bodas de Caná. Tudo na mesma data. O batismo de Nosso Senhor, que a liturgia nos apresentou, e também as bodas de Caná. Na liturgia romana, o batismo de Jesus
ganhou destaque com a festa litúrgica, celebrada no domingo seguinte ao da solenidade da Epifania. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, 3 realidades são lembradas e destacadas: os Reis Magos, o batismo de Jesus e as bodas de Caná. Em 1986, quando foi lançada a primeira edição vaticana das Missas de Nossa Senhora, com os 46 formulários de missas dedicadas à memória de Maria, no tempo do Natal, uma das celebrações sugeridas é a da Bem-aventurada Virgem Maria de Caná, no dia 6 de janeiro. Portanto, o dia de Nossa Senhora de Caná é 6 de janeiro, porque esse dia é o dia, por excelência, das bodas de Caná, enquanto um dos mistérios que compõem a Epifania. O fato é que, após o Concílio Vaticano II, em diversas partes do mundo, começaram a surgir associações e movimentos relacionados ao Evangelho de Caná, talvez pela ênfase que o concílio deu à palavra de Deus e por ser essa uma devoção fundamentalmente bíblica. A América Latina foi a terra fértil onde o apelo de Paulo VI para uma redescoberta do culto a Maria encontrou grande acolhimento. A primeira imagem da Virgem de Caná foi confeccionada em 1982 pelo já falecido sacerdote argentino, Padre Héctor Garcia, fundador do movimento Evangelho de Caná, na cidade de Rosário, na Argentina. Além de Rosário, temos a devoção nos arredores de Buenos Aires, na paróquia de Maria de Caná, em Santo Isidro, e também na Espanha, em Pozuelo de Alarcón, Madrid, temos a imponente paróquia Santa Maria de Caná. Também temos imagens dela em Portugal e também nos Estados Unidos. No Brasil, a devoção chegou há mais ou menos 10 anos, através de um projeto missionário nas periferias de Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro, que se propunha a visitar famílias para meditar com elas o Evangelho de Caná. A invocação a Nossa Senhora de Caná surgiu antes da imagem e logo se difundiu, chegando à capital fluminense. Hoje, a Associação Missionária Servos de Maria de Caná, sediada na Arquidiocese do Rio, realiza uma importante missão, que é gerir a capela de Nossa Senhora de Caná, a única do Brasil, que fica localizada dentro de um shopping center comercial. Na capela de Nossa Senhora de Caná, no Penha Shopping, temos a imagem oficial de Nossa Senhora de Caná do Brasil, que foi abençoada por Dom Alano Maria Pena em 2011, e que é cor de rosa, justamente para simbolizar a alegria da festa de Caná. O rosa, para quem não sabe, é uma cor litúrgica da nossa Santa Igreja para representar festa, as festas. A cor rosa na liturgia é usada nos domingos Gaudete e Laetare. A imagem tem 2 talhas aos pés, talhas onde se coloca vinho, que simbolizam o esposo e a esposa do casamento, das bodas de Caná. Já que Maria de Caná é padroeira dos cônjuges e protetora das famílias, viu? A novidade aí, padroeira dos maridos, das esposas, do casal e também das famílias. Um dos grandes ensinamentos que essa devoção e espiritualidade nos oferece é a necessidade de carregarmos com perseverança nossas talhas, confiando na intercessão de Maria e fazendo tudo o que Jesus nos pede. Refere-se exatamente ao Evangelho das Bodas de Caná. É uma devoção em franca expansão aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão, e Santa Catarina é bem pouco conhecido. E uma curiosidade é que na grande solenidade da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, a liturgia nos apresenta justamente o Evangelho de Caná. Que a Virgem de Caná, nossa Mãe Aparecida, continue providenciando para nós o vinho melhor da alegria e da paz. E que muitas famílias possam encontrar nesse Evangelho um ânimo novo para as suas vidas. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós que recorremos a vós. E o Evangelho das Bodas de Caná, um episódio narrado por São João,
Testemunho ocular desse acontecimento é um convite a irmos ao encontro do nosso Redentor e, ao mesmo tempo, nos revela a missão, a participação da Virgem Santa Maria no projeto salvífico de Deus. As bodas de Caná constituem o início dos sinais, ou seja, o primeiro milagre realizado por Cristo, com o qual ele se manifestou em público. E também manifestou a sua glória, suscitando a fé, principalmente dos discípulos. A transformação da água em vinho, o início da vida pública de Jesus, marcou o início dos sinais messiânicos, anunciando a hora da glorificação de nosso Redentor. É interessante verificar que no relato de São João Evangelista, a Virgem Santa Maria é mencionada antes de Jesus. Eis o relato do discípulo amado. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Pelos relatos dos evangelhos, nós verificamos que no desenvolvimento da vida pública de Jesus, a Virgem Maria não se fez presente durante a realização dos milagres de Cristo, exceto em um deles, o milagre das bodas de Caná, onde a missão da mãe de Jesus é determinante, pois foi ela quem percebeu a falta do vinho e comunicou ao filho o fato, que poderia causar um constrangimento aos noivos. Quando Cristo respondeu que a sua hora ainda não chegou, ela apressou-se, com urgência materna, dizendo aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Agindo assim, Nossa Senhora demonstrou que conhece, melhor do que ninguém, as profundas intenções do coração de Jesus. Percebendo a falta do vinho, antes mesmo que os noivos, a Virgem Maria demonstrou também que conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. A importante lição que aprendemos com as bodas de Caná é que Nossa Senhora, a primeira cristã, a discípula missionária por excelência, aproxima-nos sempre mais de Cristo Senhor. Ela é o nosso modelo de identificação com a vontade divina. E por isso, quando imitamos o exemplo de obediência, de generosidade e de entrega da Virgem Mãe, nós aprendemos a fazer da nossa vida uma oferta agradável ao Senhor. Quando contemplamos a vida, a doação e o serviço de Maria, nós percebemos que assim como Maria trouxe no seu seio o Salvador, assim também nós devemos trazê-lo espiritualmente no nosso coração. Palavras de Santo Agostinho. Nas bodas de Caná, nós somos convidados a caminhar com Maria para chegarmos a Jesus. Juntos da Virgem Santa Maria, nós colocamos o nosso serviço à disposição de Deus e da Igreja, reafirmando o nosso empenho na edificação do reino dos céus por meio do exercício da oração, dizendo: Jesus, tu foste enviado a uma festa de núpcias de outrem, dos esposos de Caná. Aqui, ao contrário, é a tua festa, pura e bela. Alegra os nossos dias, porque também os teus hóspedes, Senhor, precisam dos teus cânticos. Deixa que a tua harpa preencha tudo, a alma e a tua esposa. O corpo é o teu quarto nupcial, os teus convidados são os sentidos e os pensamentos. Esse um só corpo é para ti uma festa de núpcias. Toda a igreja constitui o teu banquete nupcial. Quem disse isso? Santo Efrem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Espero que essa devoção mariana tenha agradado a todos. Um abraço. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Salve Maria, para você, jovem de todas as idades, estamos de volta, que alegria recebê-lo. Você já parou para pensar que a fé pode ser uma aventura? O ano jubilar celebrado pela Igreja Católica é um convite especial para nos conectarmos com Deus de uma forma mais profunda.
é como uma porta aberta para que possamos renovar nossa vida e fortalecer nosso espírito e assim descobrir o quanto somos amados por Deus. O Papa Francisco nos lembra que o jubileu é um tempo de misericórdia, onde podemos nos deixar tocar pelo perdão de Deus e aprender a perdoar os outros. Isso significa que este é o momento de deixar para trás os pesos que carregamos, recomeçar e abrir o coração para viver com mais amor e esperança. Ao longo do ano jubilar, vamos também conhecer mais sobre os santos e santas da Igreja. São pessoas que em diferentes épocas e situações escolheram viver com fé, coragem e dedicação. Cada santo tem uma história única que pode nos inspirar e nos ensinar algo valioso sobre seguir a Deus. Você sabia que ser devoto de um santo é mais do que admirá-lo? É criar uma amizade espiritual, aprender com seu exemplo e pedir para sua ajuda para enfrentar os desafios da vida. São João Maria Vianney, por exemplo, disse: os santos nos abandonam nunca. Eles intercedem por nós no céu. Eles são como amigos que nos ajudam a caminhar com Deus. Entre tantos exemplos, temos Santa Teresinha do Menino Jesus, que acreditava que a santidade estava nas pequenas coisas. E ela dizia: quero fazer o bem onde estou, com aquilo que tenho, do jeito que posso. Sua simplicidade nos mostra que não precisamos fazer grandes feitos para agradar a Deus. Basta viver com amor e a intenção sincera. Durante este ano especial, vamos explorar juntos a vida de vários santos e santas. Vamos conhecer suas histórias, suas lutas e suas conquistas e descobrir que eles podem nos ajudar a viver com mais fé e propósito. O ano jubilar é como um convite pessoal de Deus para você. É um tempo para abrir os olhos para o que realmente importa, fortalecer sua relação com Ele e encontrar inspiração para ser luz no mundo. Então, que tal aceitar esse convite? Ao longo do ano, busque momento de oração, conheça mais sobre os santos, nos acompanhe e deixe Deus renovar o seu coração. Lembre-se das palavras do Papa Francisco: Deus nunca se cansa de nos perdoar, somos nós que cansamos de pedir perdão. Esse é o momento de recomeçar, de viver o amor e de ser transformado. Até a próxima! Paz e bem! Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá a todos, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. Em alguns programas do ano passado, nós falamos sobre as virtudes cardeais, as virtudes que nos caminham na retidão junto ao caminho do céu. É através das virtudes cardeais que nós nos guiamos num caminho de retidão, conforme Deus nos orienta para buscarmos o caminho da santidade. Neste novo programa, vamos falar sobre as virtudes teologais. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no item 1812,
ele diz o seguinte: as virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. As virtudes humanas, elas são fundamentadas nas virtudes teologais. Essas virtudes teologais, elas adequam as faculdades do homem, ou seja, a inteligência do ser humano, para que possa participar da natureza divina. Sem as virtudes teologais, nós teríamos tremenda dificuldade de participar da natureza do divino. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus e nada mais. Dispõe os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. É através das virtudes teologais que nós temos uma relação mais íntima com a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a Deus uno e trino por origem, causa e objeto. As virtudes teologais, elas têm origem no Deus unitrino. Elas têm também a causa, o motivo, no Deus unitrino. E objeto, o objeto principal das virtudes teologais é o Deus unitrino. No item 1813, logo em seguida, diz o seguinte: as virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. As virtudes teologais em si fazem com que a caracterização da bondade, a caracterização da retidão baseada nas virtudes teologais, as quais nós estamos comentando, elas fazem o norteio do modo de agir na moralidade do ser humano, do cristão, principalmente. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam. Sem as virtudes teologais, nós não temos como desenvolver as virtudes morais. Afinal de contas, elas são baseadas nas virtudes teologais. Então, obviamente, se nós quisermos crescer, por exemplo, na fortaleza, nós vamos precisar também se basear nas virtudes teologais, pois tudo se baseia em Deus. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Sem as virtudes teologais infundadas na nossa alma, dificilmente nós teremos o merecimento de ter a vida eterna. E dificilmente seremos conhecidos como filhos de Deus. São garantias da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. As virtudes teologais, elas são a porta, elas são o manuseio do Espírito Santo em nossas vidas. É através das virtudes teologais que o Espírito Santo vai agir em tudo o que fazemos. E é só a partir delas que nós conseguimos nos autodesenvolver juntamente com Deus. Sem as virtudes teologais, nada disso seria possível, principalmente a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Há 3 virtudes teologais. Essas 3 virtudes é que baseiam, é que norteiam, é que fundamentam realmente todas as outras virtudes da nossa vida. É a fé, a esperança e a caridade. Todas essas 3 são importantíssimas para o desenvolvimento espiritual do nosso atendimento e virtuosidade das perfeições que Deus quer para nós. Através delas é que o Espírito Santo age em nós. Essas 3 são as principais virtudes teologais. Porém, uma delas se identifica ainda mais com o que Deus quer para a gente. Das 3, a principal é a caridade. Nos próximos programas, vamos falar mais profundamente sobre cada uma. E no próximo, vamos falar
sobre a virtude teologal da fé. Obrigado a todos e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Já desejando a todos um feliz ano novo, um bom recomeço das atividades e que seja um ano maravilhoso para todos nós, E vamos dar continuidade a esse quadro. Vimos, então, até o 4º artigo, que refere-se à paixão de Cristo, que ele sofreu, morreu, foi crucificado e sepultado. E agora vamos entrar no 5º artigo, Descended ad inferus terte dia resurrexitam mortus. Desceu aos infernos e ressuscitou ao 3º dia. Ora, vamos ver. Primeiramente, o que nós entendemos por infernos, quando o artigo diz desceu aos infernos. Os infernos, como diz a próprio plural, refere-se a receptáculos. Basicamente são 3 receptáculos nos infernos. Receptáculos que detêm as almas que não conseguiram ir até o céu e viver a bem-aventurança da eternidade celeste com Nosso Senhor. Elas ficaram detidas nos infernos. Bom, primeiramente o inferno propriamente dito, que são as almas reprobras, almas que morreram em estado de pecado mortal e não tiveram como se redimir, não quiseram também se redimir e foram condenadas, Não seguiram a Nosso Senhor Jesus Cristo corretamente, como manda a doutrina, foram reprovadas e estão condenadas eternamente no inferno, o receptáculo do inferno, o abismo, ou como se chama, o Gená. Mas existe também o fogo da expiação, que são as almas que não morreram em pecado mortal, mas ainda possuem dívidas a serem sanadas. Então elas estão sob um fogo expiatório, o lago de fogo, que expurga os pecados, purifica elas, porque para entrar no céu precisa ser santo e imaculado. E como elas não estão ainda santas e imaculadas, elas ainda passam por esse processo de expurgação, purificação. Por isso é o purgatório. E existe um 3º receptáculo, que muitos entendem como limbo, ou talvez também é chamado nas Escrituras como o seio de Abraão, que é para onde foram as almas dos santos justos e caridosos, que não foram para o céu porque Nosso Senhor Jesus Cristo ainda não havia aparecido na plenitude dos tempos e derramado seu sangue na crucificação e então redimido os nossos pecados. Então eles ficaram contidos nesse receptáculo. Ali permaneceu até a vinda de Cristo Abraão, vários profetas, Adão e Eva, ficaram nesse limbo, presos, depois que morreram, não podendo ir para o céu, porque estavam sob o jugo de Satanás. Nós íamos para esse receptáculo quando morríamos na antiguidade, antes da vinda de Cristo. Então, Cristo desceu aos infernos, são esses os infernos, E Cristo desceu principalmente, primeiramente, vamos esclarecer que depois que Jesus Cristo morreu, o corpo dele foi sepultado, como vimos no artigo anterior, e só que depois que o corpo foi sepultado, a alma se apartou do corpo, mas a divindade permaneceu tanto no corpo como na alma. E essa alma é que desceu aos infernos, com todas as suas capacidades, todas as faculdades de memória, vontade e intelecto, alinhadas à vontade de Deus, obviamente, na alma de Cristo, desceram junto com ele aos infernos. E ele desceu nessa condição, junto com a divindade, então com pleno poder. E esse pleno poder lhe deu a capacidade de derrotar Satanás na sua própria casa, o inferno.
E ele prendeu Satanás no próprio inferno e libertou as almas que estavam cativas no seio de Abraão, que nós chamamos em alguns momentos de limbo, né? Então, nesse limbo, ele abriu as portas desse limbo, que estavam sendo guardadas por demônios, e libertou essas almas para poderem ascender ao céu, tal como João Batista, Lázaro e outras figuras do Antigo Testamento que, assim que morriam, não poderiam ir para o céu, porque o céu não estava aberto ainda antes da vinda de Cristo. Por isso que ele desceu aos infernos. Desceu para salvar essas almas, desceu na condição de pleno poder, vencendo o demônio em sua própria casa e aprisionando ele. E podemos entender, para resumir essa explicação, né, que Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, desceu aos infernos. Primeiro que o inferno é o lugar mais fundo, né? A gente refere-se a pecado como gravidade, por isso que a física, coincidentemente, fala de a força que puxa a gente para baixo como a gravidade, né? Gravidade, pecado, coisas que, em termos de palavras, estão altamente relacionadas. E quanto mais, a própria física nos diz que quanto mais fundo nós vamos, mais pressão atmosférica a gente sente, mais peso a gente sente. Portanto, Cristo desceu aos infernos para sentir o máximo do peso dos pecados e assim redimi-los por completo. Porque ele foi lá no fundo, no verdadeiro fundo do fundo, né? O mais fundo dos infernos, ele foi lá para suportar todo o peso dos pecados e nos redimir. Essa é uma dos motivos pelo qual ele desceu aos infernos. Foi também, como foi comentado, para salvar os justos, libertar os cativos almas justas que morreram e tinham condições de ir para o céu, como o céu não estava aberto, eles iam para o seio de Abraão, o limbo. Além do que, como foi falado, para vencer o diabo em sua casa. Ele já venceu na crucificação, só que ele foi até o inferno e despojou Satanás do seu próprio trono, aprisionando ele em sua própria casa. Esse seria o terceiro motivo. E o quarto e o último, como já relacionado com o segundo, ele foi para libertar os santos, né? Diversos santos que os patriarcas, né? Abraão, né? Nomes importantes, profetas que tinham plena condição de ir para o céu, não, como antes da vinda de Cristo não era possível ir, ficavam presos. Então, essa são a explicação da descida de Nosso Senhor aos infernos. Que possamos refletir na existência do inferno, para que no final de nossas vidas não caímos lá. É melhor refletir nisto em vida do que vivenciar depois na eternidade. Bom, eu desejo um bom domingo a todos e uma ótima semana. Pacem Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. O Evangelho deste domingo, segundo domingo do tempo comum, está em João, capítulo 2, versos de 1 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 3 dias depois, celebravam-se umas bodas em Caná da Galileia, e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." Jesus disse-lhe: "Mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora." Disse sua mãe aos que serviam: "Fazei tudo o que ele vos disser." Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até acima. Então disse-lhes Jesus: "Tirai agora e levai ao
arquitriclínio. Eles levaram. O arquitriclínio, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde viera este vinho, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, o arquitriclínio chamou o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Este primeiro milagre fê-lo Jesus em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Muito bem, nós iniciamos então a nossa reflexão deste texto neste dia 19 de janeiro, segundo domingo do tempo comum. É o Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 11, as bodas de Caná, e a gente já começa com o versículo, falando sobre um versículo aqui da própria rodapé da palavra de Deus da Bíblia, né? Então é o versículo 3 ao 6 que a gente vai refletir um pouquinho agora. Na vida pública de Jesus, sua mãe aparece de modo significativo. Já desde o início, durante as bodas de Caná da Galileia, movida de misericórdia, conseguiu por sua intercessão o início dos milagres de Jesus, nosso Messias. Que nos importa a mim e a ti? Bom, a resposta de Jesus se pode explicar do seguinte modo: que podemos fazer nós? Por que me falas disso? O título de mulher que Jesus lhe dá é honorífico ou de tratamento, como entre nós, o de senhora, minha senhora, né? Na época era assim, né? Muitas vezes a gente peca muito, né, em interpretar as coisas ao pé da letra através do nosso tempo, mas a gente se esquece que no tempo de Jesus, né, até o jeito de falar era diferente. Metreta, né, que a gente vê aqui no texto, metreta era a medida grega de cerca de 30 litros, então haviam 30 litros em cada talha, né, e arquitriclínio, né, arquitriclínico significa o mestre de cerimônias, né, ou a pessoa que estava responsável por organizar a festa do casamento, né. Muito bem. Continuando com a nossa reflexão, a gente vai falar um pouquinho agora do que nos traz sobre esse texto, né, a liturgia diária, né, o dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus, né, subsídio católico que o programa Minutos do Evangelho, através da pastoral da comunicação, se utiliza, né. A gente tem a assinatura do semanário, né, da revista. Ela vem mensal. Então diz assim: o relato do Evangelho de hoje traz a cena de um casamento em Caná da Galileia. Nessa festa, entre os convidados, estavam Jesus, sua mãe e os discípulos. Quando o vinho termina, Maria é a primeira a perceber e provoca a Jesus dizendo: não há mais vinho. Jesus se desculpa, dizendo que ainda não havia chegado a sua hora, mas acaba atendendo ao pedido da mãe, proporcionando o primeiro dos 7 milagres descritos, né, pelo evangelista João, né? O milagre é a manifestação da glória de Deus em Jesus e revela sua missão. A carência do vinho é preenchida pela ação de Jesus, e assim acontece a abundância do vinho, símbolo do amor, de alegria, de festa e de vida nova. O papel da mãe de Jesus é importante. Com ela acontece a transformação. É ela que percebe a falta de vinho e intercede em favor dos convidados. A mulher é sempre mais sensível e perspicaz, né? Verdade. Normalmente é a mulher que percebe a falta das necessidades básicas da família. Maria exerce papel importante ao nos alertar: façam tudo o que o mestre pedir. E isso serve para nós, né, no dia hoje também, né? Fazer tudo o que Jesus nos pede. E quem nos orienta é Maria, a mãe de Deus. Vamos fazer também o elo de ligação entre o texto de hoje e o Catecismo da nossa Santa Igreja, parágrafo 495, para começar. Chamada nos Evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo
e desde antes do nascimento do seu filho, como a mãe do meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Theotokos, né? Parágrafo 1335. Os milagres da multiplicação dos pães, quando o Senhor disse a bênção, partiu e distribuiu os pães pelos seus discípulos para alimentar a multidão, prefiguram a superabundância deste pão único da sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus e manifesta o cumprimento do banquete das núpcias no reino do Pai, onde os fiéis beberão do vinho novo, tornado sangue de Cristo. Tudo está conectado e tudo está ligado. Parágrafo 1613. A gente encerra daí. No umbral da sua vida pública, Jesus realiza o seu primeiro milagre, seu primeiro sinal, por sinal também a pedido da sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A Igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Ela vê nesse fato a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, doravante, o matrimônio seria um sinal eficaz da presença de Cristo. É uma boa reflexão, né, para os nossos dias de hoje, é onde se desvaloriza tanto o matrimônio, né? E a gente vê que o próprio Cristo valoriza ele, pois foi numa festa de matrimônio que Jesus iniciou, na verdade, a sua missão, né? O seu primeiro milagre foi lá. Encerramos, então, a reflexão deste texto de hoje. Espero que tenham gostado. Muito bem, amigos em Cristo, a gente chega no final do programa deste domingo, o primeiro programa do domingo, né, dos domingos de 2025. O programa foi um pouquinho mais curto, né, e ele vai ser assim, doravante, né, pode acontecer um domingo que se alonga um pouquinho mais, quando a gente conseguir ir trazer aqui, né, com a palavra à igreja, né, alguma comunidade, alguma liderança. Então a gente vai ter um pouquinho mais longo, mas quando não tiver, né, o programa vai ficar nessa base do dia de hoje, então um pouquinho mais enxuto, né, um pouquinho mais curtinho. Vamos falar da agenda da nossa paróquia, o último bloco do programa, né? Agora em janeiro, né, infelizmente a gente está sem muita coisa para falar, né, por causa das férias, né? Tanto a Secretaria Paroquial está em férias, está fechada, né, como também o Padre Rafael está em férias, né, suas merecidas férias, né, com certeza, né, todo mundo tem direito a férias e o padre não é diferente. Então, a partir de início de fevereiro, o Padre Rafael retornando, então a agenda volta ao normal e a gente vai estar divulgando aqui no programa, nas redes sociais da nossa paróquia. Então siga aí as redes sociais da Paróquia Santo Humberto, no Facebook, no Instagram, né, continue acompanhando, curtindo, compartilhando, comentando, convidando seus amigos de redes sociais também para seguir as redes da nossa paróquia. Nós estamos no X, estamos no Instagram, estamos no Facebook, no YouTube, a gente tem também, né, no YouTube, e tem também um grupo de WhatsApp que as lideranças aí da paróquia têm, né, o acesso, né, e podem repassar para quem assim o desejar, né? Se não, também pode mandar uma mensagem ali nas redes sociais para a paróquia, e a gente ali da Pastoral da Comunicação vai estar respondendo. Pois bem, então nós não temos celebração de Santa Missa agora em janeiro, em nenhuma comunidade, né? As comunidades devem fazer nos seus horários, né, conforme eles se organizarem, a celebração da palavra. Em cada comunidade, as lideranças locais têm essa obrigação de fazer, né? Na Igreja Matriz Santo Humberto, só tem a celebração da palavra também, aos domingos, às 8 horas da manhã. Então, a missa de domingo à noite, né, ou celebração de domingo à noite, não está acontecendo agora. De quarta-feira também não. Volta tudo em fevereiro. Mas o Terço dos Homens, esse já está acontecendo, né? O Terço dos Homens começou nessa última semana, né? E então agora nessa terça-feira já acontece o Terço dos Homens às 7 da noite
na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista, em Progresso. Aqui o convite, né, para os homens aí da nossa paróquia participarem, né? E não se esqueçam, né, o programa Minutos do Evangelho está de volta, né, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite aqui na Rádio Comunitária e aos domingos, meio-dia. Também estamos já de volta na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, né, da Rede Vale Norte Comunicações. Lá o programa é às 6 horas da manhã, é o programa da nossa paróquia, Minutos do Evangelho. E o programa Minutos do Evangelho sempre tem trazido alguma coisa no programa de domingo, né, que fala sobre o dízimo. O dízimo é muito importante, né? Esse domingo nós vamos começar a fazer uma série de pequenas reflexões para estimular os nossos fiéis aqui da paróquia a uma visão diferente, né, sobre o dízimo. A gente ainda tem muito preconceito, muito pensamento equivocado relacionado ao dízimo. Então a gente vai tentar, né, pelo menos para quem acompanha aqui o programa, né, trazer uma visão um pouco diferenciada para mudar um pouquinho os paradigmas e pensamentos. Bom, muito bem. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte de alguma coisa, ou 10%. Na Bíblia, o dízimo é a 10ª parte dos bens que cada família produzia e que era ofertada a Deus em sinal de gratidão. Cada família entregava aos sacerdotes 10% dos produtos da terra para a manutenção do templo e dos serviços religiosos, né? Isso aí é bíblico, está em Neemias, está em Tobias, né? E temos lá também no Novo Testamento várias passagens que falam do dízimo. Até o próprio Nosso Senhor fez a sua oferta, né, do dízimo no templo. Então, durante as próximas semanas aí, aos domingos, a gente vai estar trazendo um trechinho sempre dessa reflexão sobre o dízimo, né? Muito bem, pessoal, o programa termina, né? Chegamos ao final, né? Lembrando aí, o Padre Rafael não está, né? Em fevereiro ele retorna, mas ele vai nos dar a sua bênção, a bênção final do nosso programa de hoje. Fiquem com ela e nos encontramos amanhã a partir das 6 da manhã, ao meio-dia e às 7 da noite. Um abraço a todos, abençoada semana. Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela pastoral da comunicação da nossa paróquia, a PASCOM. E venho desejar, através desse momento, a você todas as alegrias, bênçãos e graças, pela intercessão de Santo Huberto, padroeiro de Ibirama, e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.